Nós vamos falar sobre tempo de resposta, tempo de reação e tempo de movimento. A união do tempo de reação com o tempo de movimento é o que o Kalas denomina de tempo de resposta nessa literatura dele. Tempo de reação é o tempo em que você percebe a ação, que você recebe o estímulo, seus olhos se deparam com aquela situação, é o seu tempo de reação. O tempo de movimento é quando você processa aquela informação, mesmo que dentro de centésimo de segundo, e começa o seu movimento, o que ele denomina de tempo de resposta. Esse tempo de movimento, ele está muito ligado à fase da seleção, da resposta a ser dada, a fase da programação dessa resposta, e aí sim o início do movimento. Então ela é composta por esses 3 itens, mas isso se dá num piscar de olhos, menos que um piscar de olhos, né? Muito rápido isso. Esse tempo de movimento, ele é muito importante, mas também você também tem que ser ágil na sua capacidade de perceber o estímulo. Não adianta nada você treinar saque rápido, eu sou rápido nisso, eu sou rápido naquilo, e você ser lento na questão da percepção. Porque, de fato, nos treinamentos é muito mais fácil você trabalhar essa questão do saque rápido, da velocidade no saque. É muito mais trabalhoso para um instrutor, para o professor, de qualquer situação, treinar o combatente para percepção, para essa leitura de ambiente, para usar o cognitivo para avaliar e decidir reagir. Então, por exemplo, na esfera do tiro de combate, o que é que você tem que fazer com o abençoado? Você tem que pegar os seus combatentes, colocar ele no ambiente para o treino, mas você tem que colocar oficinas que leve o seu combatente a utilizar o cognitivo para reagir. Ele tem que ser capaz de perceber a situação, fazer a leitura de ambiente, decidir reagir, sacar o armamento e efetuar no tempo aceitável. Como é que o instrutor faz isso? Para treinar o cognitivo, um exemplo prático simples mesmo. Você pega os guerreiros e coloca os seus alvos, não aquele que você apita e atira. Não, isso aí o cara não tem que pensar nada. Isso não teve tempo. Ele simplesmente reagiu, não teve que decidir nada. O tempo de reação com análise da situação requer que o instrutor consiga colocar dentro da oficina coisa que faça o guerreiro pensar. Bota os seus combatentes de costa e canta uma pista para eles, coloca uns alvos diferentes, em que ele vai ter que virar, vai ter que identificar, fazer a identificação do alvo que ele precisa neutralizar, e aí sim sacar e efetuar o disparo. Um treinamento assim que busca o cognitivo, por exemplo, ele coloca lá, ao invés de pessoas, ele coloca figuras geométricas de cores distintas, de formas distintas, com números dentro dessas formas, e aí sim ele canta a pista, o cara tá de costas. O cara passa por todas as fases. O estímulo de audição, ele sabe que ele tem que virar. Visão, ele tem que identificar os alvos positivos. Ele tem que fazer a identificação positiva dos alvos. E aí, reação, um movimento que ele já iniciou lá, que finaliza quando ele efetua os disparos nas ameaças, neutralizando. Então ele passa por todo o percurso. Isso até acaba com a questão da impulsividade que existe em muitos guerreiros. Por quê? Porque ele não pode só virar e sacando. Quando você coloca um alvo só, que ele tem que virar e sacar e atirar, ele não tem que pensar nada, ele não tem que trabalhar, ele só tem que reagir. Então nossos combatentes, eles precisam ser treinados para decidir reagir, perceber o ambiente, fazer a leitura de ambiente, decidir e iniciar o seu processo de reação. Quando ele vai conseguir fazer isso de uma forma eficaz? Quando ele tem o treinamento dele, aquele de agilidade de reação, já na massa. E ele tem que treinar como? Ter a sua caixa de ferramenta totalmente na massa. Sua caixa de ferramenta é com aquela 1 ou 2 ferramentas que vai resolver a vida dele na massa. Aquela outra caixa de ferramenta, lembra na aula passada, que é uma caixa que você aprendeu 435 técnicas, fez 456 curso de como botar isso, botar a linha na agulha. Essa aí
vai servir para quando? Para quando ele estiver sentado no ar-condicionado, para poder pensar o que é que vai fazer. Na hora do sonho, vai ser aquilo que ele treinou e está na massa, ou seja, aquela ferramenta que ele vai utilizar. Por isso é importante estar automatizado isso aí, ele não pode ter dúvida com relação a isso. E outra coisa, não enche essa caixa de ferramenta não, porque quanto mais ferramenta tu bota nessa caixa, mais possibilidades de você perder centésimos de segundos que são cruciais para você decidir que ferramenta você vai utilizar. Então, uma ou duas ou três ferramentas bem massificado, tá na massa, é o que vai salvar. Lembra, os instrutores sempre dizem assim, o básico salva. É o básico, mas o básico não quer dizer que seja fácil, não. O básico é o saque, a identificação da ameaça, é você efetuar os disparos, é você saber resolver a pane, é você efetuar a carga, é você procurar abrigo. Esse é o básico que salva. O básico é você estar num ambiente, você fazer um treinamento que te exige o cognitivo e movimentações, é o saque, o tempo de reação, a percepção, o saque, o tempo de reação, movimentação, na identificação do alvo positivo e assertividade nos seus disparos, recarga e resolução de panes. Quando você chega nesse patamar que está na massa, o básico que te salva, automaticamente você libera o seu processo cognitivo para leituras de ambiente, só para leituras de ambiente e percepção das ameaças, antecipação dessa ameaça. Quanto mais planejado você tiver, menos impulsivo você vai ser. Eu percebo a ameaça de longe, tá vindo ali a ameaça, eu já calculo o que eu vou fazer. Eu já identifiquei. Então, o sucesso maior está na antecipação, na identificação da ameaça. Contudo, se ela é iminente e o que você precisa é uma ferramenta só e ela está na massa, automaticamente a chance, você vai continuar, uma pessoa impulsiva vai continuar sendo impulsivo, porque isso é da natureza dela. Mas quando ela tem uma ou duas ferramentas que ela consegue se antecipar, ela não vai, a chance dela cometer o erro, de cair nos vieses cognitivos, inclusive na questão da impulsividade, minimiza muito. Em ansiedade, o medo, a dor, a primeira coisa que vai acontecer é uma descarga hormonal esquisita no seu organismo, vai reverberando automaticamente o susto do susto. Em seguida, na percepção do ambiente, comprovação da ameaça, você reage. É isso. Diminui a questão da impulsividade quando tudo está na massa.